Clarice Lispector nasceu na Ucrânia. Veio muito jovem para o Brasil e se transformou numa das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Em 2020, ela faria 100 anos. E existe uma abundância de homenagens a essa mulher fascinante e aos seus escritos enigmáticos. A gente não podia ficar de fora, claro. Então agora vocês vão assistir a nossa homenagem a Clarice Lispector. Desfrutem! Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Olhe, eu tenho uma alma muito prolixa e uso poucas palavras. Sou irritável e firo facilmente. Também sou muito calmo e perdoo logo. Não esqueço nunca, mas há poucas coisas de que eu me lembre. Se me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigado a me respeitar. Angústia? Angústia pode ser não ter esperança, ou pode ser conformar-se em se resignar, ou não se confessar nem a si próprio, ou não ser o que realmente se é. Angústia pode ser estar vivo, pode ser também não ter coragem de ter angústia, e a fuga é outra angústia. Mas a angústia faz parte. O que é vivo, por ser vivo, se contrai. Ah, que minha solidão me sirva de companhia. Que eu tenha a coragem de me enfrentar. Que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena em tudo. Sou o que quero ser porque eu possuo apenas uma vida. E nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Eu tenho felicidade o bastante para fazê-la doce e dificuldades para fazê-la forte. Eu tenho tristezas para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É. Até mesmo ingênua. Então por que a prisão? Porque a liberdade ofende. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, estou pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneidade, lhe vem a ideia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez, no entanto, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. Há desvantagens, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para Gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo, mas valia comprar outro.
Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo não percebe que venceu. Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama. Os bobos, com todas as suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importam que saibam que eles sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil. Minas Gerais, por exemplo, facilita ser bobo. Há quantos perdem por não nascer em Minas? Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço voando por cima das casas. É quase impossível evitar excesso de amor que os bobos provocam. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Gosto dos venenos mais lentos, das bebidas mais amargas, das drogas mais poderosas e das ideias mais insanas, dos pensamentos mais complexos, dos sentimentos mais fortes. Eu tenho um apetite voraz e os delírios mais loucos. Você pode até me empurrar de um penhasco que eu vou dizer: e daí? Eu adoro voar. Não me deem fórmula certa, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostre o que esperam de mim, porque eu vou seguir o meu coração. Não me façam ser quem eu não sou. Não me convide a ser igual, porque, sinceramente, sou diferente. Não sei amar pela metade. Não sei viver de mentira. Não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. Eu me distraio muito, disse Joana a Otávio. A tarde era nua e límpida, sem começo nem fim. Pássaros leves e negros voavam nítidos no ar puro. Voavam sem que os homens os acompanhassem com um olhar sequer. Joana sorriu, porque uma casa encerada e limpa deixava-a perdida, como num mosteiro, desolada, vagando pelos corredores. Então, eu me distraio muito, repetiu. Sentiu-se um galho seco, espetado no ar, quebradiço, coberto de cascas velhas. Eu notei. Você gosta de andar, disse Otávio, apanhando um graveto. Aliás, você já gostava mesmo, antes de casarmos. Sim, muito, respondeu. Poderia dar-lhe um pensamento qualquer, então criaria uma nova relação entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava, junto das pessoas. Ela não era obrigada a seguir um passado e com uma palavra podia inventar um caminho de vida. Se dissesse: estou no 3º mês de gravidez, pronto, entre ambos viveria alguma coisa. Otávio, disse-lhe ela de repente, você já pensou que um ponto, um único ponto, sem dimensões, é o máximo de solidão? Um ponto não pode contar nem consigo mesmo. Foi, não foi, está fora de si. Como se ela tivesse jogado uma brasa ao marido. A frase pulava de um lado para o outro, escapulia-lhe das mãos, até que ele se livrasse dela com outra frase, fria,
como cinza. Cinza para cobrir o intervalo. Está chovendo? Estou com fome? O dia está belo. Talvez porque ela não soubesse brincar. Mas ela o amava. Aquele seu jeito de apanhar gravetos. Sonhe. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Meu assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança a quer. Eu tenho certeza que no berço a minha primeira vontade foi de pertencer. Eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Eu nasci de graça. Se no berço eu experimentei a fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino, ao ponto do meu coração se contrair de inveja e desejo quando eu vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a fome de me dar a algo a alguém, é que me tornei bastante arisca. Eu tenho medo de revelar de quanto eu preciso e de como eu sou pobre. Eu sou sim. Se o meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que eu nunca fiz parte de clubes ou associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e eu não posso é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertencesse. Mesmo as minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E como uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado nas mãos e não ter a quem dizer, tome, é seu, abra-o. Não querendo me ver em situações patéticas e por uma espécie de contenção, evitando um tom de tragédia, raramente eu embrulho os meus sentimentos em papel de presente. Pertencer não vem apenas de ser fraco ou precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim, de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci. E fiquei assim, apenas nascida. A vida me fez ver que, em vez de pertencer, como se fosse me dar a medida de que eu perco e não pertenço. Então eu soube que pertencer é viver. Experimentei-o como a sede de quem está no deserto e bebe sôfrego o último gole de água de um cantil. E depois a sede volta e é no deserto mesmo que eu caminho. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão.
Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2. De como vi a linha de mistério e fogo, que é a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir dos interstícios da matéria primordial. Está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: "Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler." E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia, devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade da sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: "Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim? E você fica com o livro por quanto tempo quiser." Entenderam? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada. E assim eu recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Eu peguei o livro. Não, eu não saí pulando como sempre. Eu saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo eu levei até chegar em casa também pouco importa. O meu peito estava quente, o meu coração pensativo. Quando eu cheguei em casa, eu não comecei a ler. Eu fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer um pouco manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como eu demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina. Era uma mulher com seu amante. Sou composta de urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, vazio-me de excessos. Não caibo no estreito. Eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz, metades nunca foram o meu forte. Todos os grandes momentos feitos com amor e com carinho são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca.
Uma das coisas que aprendi na vida é que se deve viver, apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que insatisfeita foi a criadora da minha própria vida. É claro que nada do que a gente falar por aqui, nada do que a gente lê, nada do que a gente possa declamar será capaz de nos mostrar o que é a emoção de ler Clarice Lispector. Mas a gente espera ter deixado você com gostinho de quero mais e fazer com que você vá buscar os diversos títulos dessa grande autora brasileira e se deliciar com as letras. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha, assina o canal, ativa o sininho. Logo mais a gente vem com grandes escritores por aí. Tchau, tchau.